Boa noite, cursistas. Então, vamos retomar nossas aulas aí, iniciando sensoriamento remoto. O que é o sensoriamento remoto? Vocês sabem? Vocês têm a noção do que é sensoriamento remoto? Alguns provavelmente já tiveram em suas disciplinas aí de graduação ou técnico tecnólogo. Então, sensoriamento remoto hoje é tão divulgado, mas foi um pouco esquecido, porque como a gente vai ver, o histórico dele foi voltado mais para a guerra civil, para a obtenção de dados da Terra. O sensoriamento remoto é pouco divulgado e pouco falado, mas é um dos mais utilizados mesmo indiretamente. Então, o que é o sensoriamento remoto? Sensoriamento é a obtenção de dados e remoto à distância. Então, é obter aquele dado sem poder tocá-lo, então à distância. Então, essa é esse é o conceito de sensoriamento remoto, ok? Então, é uma tecnologia aí que permite a obtenção dos dados da Terra. Então, todos os dados da Terra. Então, desde aí do levantamento de fotos de cidades, até mesmo o relevo, a obtenção do relevo ou da batimetria dos mares. Então, o sensoriamento remoto não é diretamente somente a Terra, mas também a outros planetas. É usado aí para identificação aí das feições da superfície da Lua, de Marte, obtenção de dados do Sol, aquecimento, temperatura do Sol, tudo isso é obtido a partir de sensoriamento remoto. Como isso se tomou o conhecimento do sensoriamento remoto? Então, o sensoriamento remoto aí tem um passarinho ali do lado, uma pomba, né? Mas foi assim mesmo que iniciou o sensoriamento remoto. Alguns estudiosos perceberam que necessitavam de algumas visões de cima para baixo de alguns elementos da Terra. Então, se iniciou aí com pesquisas. As pesquisas foram colocadas em pequenas aves, câmeras fotográficas, e foram feitos esses animais sobrevoarem. E depois pegados esses dados e verificado se dava certo ou se não dava. Então foi a partir aí de testes. E aí esses frutos aí se desenvolveu muito aí na matemática, na física, na química e depois na biologia também, e depois na computação. Ok? Como a gente pode ver aí na primeira imagem, são câmeras antigas, então o sensoriamento remoto era usado câmeras antigas aí para obtenção desses dados, e uma das principais técnicas aí onde foi usado mais o sensoriamento remoto, que se iniciou em 1862, foi na Guerra dos Estados Unidos aí para reconhecimento do território norte-americano. Então, vocês podem ver, tudo que a gente for falar, sensoriamento remoto, é mais voltado à guerra mesmo. Então, há grandes conflitos aí que ocorreram na Terra, onde se houve o desenvolvimento maior dessas tecnologias para a obtenção de dados. Então, no meio militar, isso tem um desenvolvimento e uma obtenção dessa obtenção de dados muito grande, pela questão aí de planejamento, estrutura, estratégia de guerra, tudo voltado para essa finalidade. Então, como vocês podem ver, em 1890 foi lançado o primeiro foguete aí com câmera fotográfica aérea com baixa resolução, então para algumas obtenção de dados, e consecutivamente depois utilizado na Primeira Guerra Mundial. Então a gente geralmente fala sensoriamento remoto, pensa diretamente em satélites. Não, sensoriamento remoto ele pode ser meio terrestre a partir de laser scan, fotografias, novos hoje equipamentos como da Trimble que fazem levantamentos aí do Street View do Google. Então esses são os sensores terrestres. Sensores semi-orbital, então são chamados sensores aí a partir dos aviões, como vocês podem ver aqui, e sensor orbital, que são sensores aí a partir de satélites.
Então, um breve histórico aí sobre a questão da Guerra Fria. Então, a partir da Guerra Fria que se houve uma maior estruturação aí dos poderes aquisitivos de dados da Terra, a partir aí da corrida armamentista entre Estados Unidos e Rússia, antiga União Soviética, né? Então se teve um desenvolvimento muito grande na questão do sensoriamento remotos e dos satélites. Alguns princípios aí básicos sobre sensoriamento remoto. Então existe hoje os sensores, são sensores a partir de captação natural e artificial, denominados aí natural como sensor passivo e artificiais sensores ativos. Então mais para frente a gente vai conversar sobre isso, mas essencialmente são usados os naturais, são aqueles que recebem a emissão de radiações de luz do Sol que chega até a Terra e são refletidos esses feixes de luz até o sensor. Sensores artificiais ou ativos são aqueles sensores que emitem uma energia solar ou como ali falou, um flash, né? E como aí alguns radares que a gente tem, SRTM, os próprios LiDAR que hoje também estão sendo implantados no drone, são todos esses equipamentos aí que tem diferenciações entre passivos e ativos. E aqui alguns princípios. Então falando aí como agora eu citei, então aqui é um princípio de sensor passivo, então natural, né? Então esse sensor você tem aí a irradiação da Terra, então você tem a emissão de luz do Sol, a absorção pela Terra, a tomada da foto pelo sensor e a refletância dessa luz para a Terra onde se capta as fotos. É praticamente um padrão aí de fotografia antiga, daquelas que vocês utilizavam nos filmes, né? E logo aqui esses dados são obtidos a partir desse satélite, que o satélite não produz as fotos, mas sim ele capta as fotos. Ele é emitido para um sistema de armazenamento, onde esse sistema de armazenamento ele vai para volta para os satélites, aqui internet, né? Voltado pela internet, e a partir daqui são divulgados para nossos meios. Então aqui espectro eletromagnético, então são a radiação ou a radiação do Sol emitida sobre a superfície, e onde se tem os sensores passivos, que foi o que eu expliquei anteriormente. A partir desses sensores existe aí os eletromagnéticos, existe a onda, então o comprimento de onda. Esse comprimento de onda para nós hoje é comum, então são nossas cores aí, então que vai dentro do padrão visível, vai aí desde o violeta até o vermelho. Então essas são as nossas cores no visível. E a partir disso você tem algumas outras camadas da onda onde você não consegue enxergar. Então não é o visível a olho nu, que aí são utilizados para outros tipos, para outras finalidades dentro do sensoriamento remoto. A gente vai ver isso mais para frente. Então o visível vai ser a nossa imagem RGB ou imagem colorida. Então a interação, como eu falei anteriormente, a refração, a absorção da Terra e a transmissão dos dados dessa intensificação aí. E aqui são as energias refletidas e as transmitidas. Então a energia incidente é o que vem do Sol, a energia transmitida é que são absorvidas pelos elementos da Terra, então transmitida e absorvida. Então aí a transmitida são superfícies líquidas, água,
e absorvidas pode ser algum tipo, também são absorvidos por água ou algum tipo de elemento da superfície terrestre. E a energia refletida são aquela sobra da energia que ela foi absorvida, transmitida e ela refletiu para a captação dos sensores, ok? Então aqui tem algumas assinaturas espectrais, então para identificação de muitos elementos, então da superfície terrestre, então você consegue identificar água limpa, vegetação, solo exposto, ali está como solo seco, mas é solo exposto, então você consegue fazer várias identificações aí a partir do sensoriamento remoto. Aqui alguns comprimentos de ondas da energia para a planta, então nossas plantas aí elas a partir da fotossíntese, ela tem um tipo de refletância dos seus elementos e consecutivamente se consegue identificar a saúde vegetal dessa planta a partir de compostos como RGB e NIR ou IR, que são infravermelho proximal. Então, red é o vermelho, green é o verde e blue azul, juntamente com o IR ou NIR chamado de infravermelho próximo, ok? Os sensores remotos aí, então a gente tem os nossos sensores, é o olho humano, sensores artificiais criados aí pelo ser humano, sensores ópticos e radares. Então explicando um pouco aí sobre os sensores, como a gente conversou, como eu falei anteriormente. Então os nossos sensores hoje no sensoriamento remoto, eles podem ser obtidos por diversos tipos de sensores. Então, como a gente viu, aqui em terra são sensores terrestres, os semi-orbitais e os orbitais, como está aqui. Satélite, aviões, helicópteros, hoje sendo utilizados os drones e o terrestre. Alguns parâmetros aí falando sobre os satélites, então a gente não vai entrar em questão hoje, porque eu já falei essa introdução lá no início, então falando aí sobre a utilização do sensoriamento remoto. Então aqui é a obtenção desses dados, como os satélites funcionam. Então eles recebem a luz emitida, então aí ele é recebido pela Terra e emitido. Quando você tem um sensor ativo como esse daqui, então ele emite o feixe de luz e aí conforme for passando o satélite ele reflete, então ele capta esses dados. Então aqui como vocês podem ver, então ele emitiu e ele recebeu esse feixe de luz. E aqui como funciona aí os sensores em questão de como ele funciona. Então sobre uma linha ele tem o norte e aí a largura da faixa. Isso funciona desde do orbital para o terrestre, funciona da mesma maneira. Então aqui são alguns satélites e algumas características deles. A gente vai falar em questão de resolução espacial, GSD, como que se dá isso e tal, mas isso tudo a gente vai falando durante o curso. Então hoje a gente tem vários satélites, os mais conhecidos nossos aí são o Landsat e o Spot. E cada um tem a sua resolução espacial, ou seu GSD. A gente vai falar muito essa palavra, GSD, mas nada mais é o significado que resolução espacial. Então hoje o Landsat, esse MSS já saiu do ar, TM também já, mas o Spot ainda continua. A resolução espacial dos satélites deles, o GSD do MSS é 80 metros, TM é 30 metros e Spot 30 metros. E o que a gente vai utilizar em drone são 3 a 5 centímetros. É uma coisa muito detalhada.
Então aqui a gente pode ver uma diferença entre a captação, né, a resolução espacial do satélite quando você dá um zoom. Então se você dá um zoom menos, com menor detalhe, você consegue identificar uma cidade inteira e o aeroporto. Dentro desse aeroporto, se você dá um zoom maior, você vai conseguir identificar o avião. A resolução, aí existem vários outros tipos de resolução, são resolução temporal, que é a partir de sensoriamentos remotos orbitais, então são o tempo de passada daquele satélite pelo mesmo ponto da Terra. Então tem satélites aí que é 16 em 16 dias, de 2 em 2 dias, de 1 em 1 dia, depende muito do seu GSD, ou resolução espacial. Resolução espectral, então foi o que a gente falou lá nos comprimentos de ondas. Então é uma medida do comprimento da faixa do espectro devido ao seu sensor. E a resolução radiométrica, e aí é a obtenção, qual é o tamanho da sua resolução a partir de bits. Então se ele é 8 bits, 16 bits, 32 bits ou 10 bits, ok? Então aqui a gente tem um modelo de resolução radiométrica, então uma resolução com 2 bits, então em nível de cinza vocês podem ver que ele tem menos detalhes do que a resolução de 8 bits de 256 nível de cinzas. Aqui a gente tem a questão das resoluções, né? Então, espacial quer dizer em referência ao tamanho do seu pixel, temporal a frequência de passagem, espectral o número de bandas e radiométrico o nível de cinza dessas imagens. Aqui a gente tem alguns radares, né, que são atuantes ainda, RadarSat, Landsat, Cybers e o Spot, ainda atuantes. Aqui os comprimentos de ondas do MS que já foi extinto, então não existe mais esse satélite, mas só para vocês verem a questão do tamanho do GSD dele, ou da resolução espacial de 80 metros, e qual eram as funções dele. Então era o RGB mais um infravermelho, então ele era limitado. Hoje a gente tem alguns satélites, como vocês podem ver aqui, o TM também já saiu de linha, mas e aqui a gente tem o Landsat 8, que ele tem muito mais bandas. Então existe em torno de 8 bandas, desde da RGB então até a termal. Aqui as faixas dos comprimentos de ondas e o que elas podem ser mapeadas, né? O Spot também é um satélite, então que aí tem uma resolução de 10 metros pancromáticas e 20 metros de resolução espacial, possuindo 3 bandas e sendo lançado em 1986. Aqui o modelo da imagem do Spot, juntamente aí com o modelo digital de elevação, DEM, que é utilizado também utilizado na SRTM, que são modelos altimétricos. A Icons também hoje aí, não é tão conhecida, mas já foi muito conhecido pela sua qualidade aí, ter uma resolução espacial de 1 metro na pancromática e obtendo aí multiespectral de 4 metros. Então ela foi lançada em 99, em operação em 2000 e sua resolução temporal de 2 a 3 dias. Cybers, tão conhecido Cybers, satélite brasileiro. Então foi lançado em 99, um projeto de cooperação entre Brasil e China, que ainda se tem essa cooperação dos dois países, que está sendo lançado outros satélites mais atuais. Aí suas características de comprimento de onda e banda. E aí uma curiosidade para vocês, a recepção de armazenamento desses dados hoje são armazenados no INPE com sede em Cuiabá, Mato Grosso. Ok, pessoal, era isso. É uma parte introdutória bem básica, bem simples na parte aí de sensoriamento remoto. Então a gente vai continuar a próxima aula aí falando sobre a aerofotogrametria tradicional e com drone, que vai ser nada mais que o sensoriamento remoto não orbital, ok?